Olá! A partir de agora, vamos juntos, eu e você, estudar a respeito dos sintomas de deficiência dos macro e micronutrientes na cultura da cana-de-açúcar. Embarque nessa viagem, vamos juntos explorar os conhecimentos. O trabalho foi realizado pelos discentes Angélica, Clariane, Hiroshi, Luana e Maria Antônia, ambos da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta. O trabalho é parte avaliativa da disciplina de fertilidade do solo e nutrição de plantas, ministrada pelo professor Dr. Edson Araújo. A cana-de-açúcar é uma cultura muito importante, principalmente no que diz respeito à economia brasileira. No Acre, Amaral et al. 2011 destaca sua relevante importância principalmente pelos seus múltiplos usos, seja para a fabricação de álcool, açúcar mascavo, rapadura ou mesmo consumido in natura. O Acre apresenta condições climáticas intermediárias para a cultura da cana-de-açúcar. De todo o território acreano, apenas 3% é considerado preferencial para o cultivo da cana. Dados do IBGE, publicados no ano de 2011, destacaram que a produtividade média da cultura no estado correspondeu a aproximadamente 54 toneladas por hectare. Então, com a necessidade de verificar as regiões do estado aptas ao cultivo da cana, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, realizou um trabalho de zoneamento agroclimático no estado, que foi publicado em 2011, a fim de identificar as áreas preferenciais ao cultivo da cana, com enfoque principalmente nas regiões do Baixo Acre. Mas o que é o zoneamento agroclimático? O zoneamento é uma importante ferramenta, principalmente ao que diz respeito à aptidão agrícola. Por meio dela, é possível determinar quais as áreas que apresentam as melhores condições de clima e as melhores condições de solo para o desenvolvimento de uma dada cultura. Então, o objetivo do trabalho consistiu em realizar o zoneamento agroclimático no estado para verificar quais locais apresentam aptidão para o plantio da cana em áreas degradadas. Então, o trabalho se deu basicamente em áreas de pastagem e dessas áreas verificaram quais delas apresentaram preferencialidades, considerando o clima e o solo para o cultivo da cana, com ênfase nos municípios de Capixaba, Senador Guiomar e Plácido de Castro. Aqui nós temos o mapa da área de estudo. Então, foram estudadas áreas da regional Baixo Acre, que envolve os municípios de Capixaba, Senador Guiomar e Plácido de Castro, localizados nas bacias do Rio Acre e do Rio Madeira. Esses mapas são o produto final do estudo dos 3 municípios. Vamos entender agora como fazer a leitura dos mapas. As áreas verdes, como nós podemos observar aqui, correspondem às zonas preferenciais, ou seja, as áreas de pastagem que apresentam condições favoráveis ao cultivo da cana. As áreas nas cores brancas, como a gente pode observar nesse primeiro mapa aqui, é indicativo da presença de florestas. E as áreas que a sua coloração varia de amarelo a alaranjado são as áreas que apresentam algum tipo de restrição ao cultivo da cana, seja restrição de solo, de drenagem ou mesmo de relevo. E as áreas em vermelho, mais evidente nesse gráfico aqui de baixo, são aquelas inaptas ao cultivo, ou seja, onde é inviável plantar cana. Essas áreas elas podem estar sob influência de rios ou igarapés, são localizadas em locais alagados, possivelmente, ou apresentam uma declividade relativamente alta, acima de 12%. Então, vamos aos resultados. Capixaba é o município que apresenta maior área de floresta, evidenciado aqui nessa área mais esbranquiçada. Nas áreas degradadas, que foi o foco do estudo, há um predomínio de pastagem. E dessas áreas de pastagem, 77% delas são preferenciais ao cultivo de cana, ou seja, não apresenta nenhum tipo de restrição. Em Senador Guiomar,
Do total das áreas de pastagem, apenas 48% delas apresenta potencial para cultivar a cana-de-açúcar. Nesse mapa, a gente pode perceber que apenas 35% das áreas de pastagem no município de Plácido de Castro são aptas ao cultivo, e grande parte dessas áreas são restritas ao uso da cultura, como a gente pode observar aqui nessas áreas mais avermelhadas, que são as áreas inadequadas, principalmente devido à pouca profundidade dos solos. Desse modo, observaram que os municípios de Senador Guiomar e Capixaba apresentaram condições favoráveis ao desenvolvimento da planta. Quando se trata de clima, da questão climática, todos os municípios eles se mostraram favoráveis ao cultivo. A gente pode observar que todos os solos estudados nos 3 municípios são distróficos, ou seja, apresentam uma saturação de base inferior a 50%. Dessa forma, se faz necessária a adoção de certas medidas, como, por exemplo, um manejo adequado por meio do uso de corretivos e o uso de fertilizantes e adubos. Por meio desses mecanismos, pode-se obter uma produção sustentável. Vamos entrar agora na disponibilidade dos macro e micronutrientes do solo. Por que os macro e micronutrientes são essenciais? Principalmente porque esses elementos fornecem condições para a planta desenvolver por meio de suas características químicas. Então, para um elemento ser considerado essencial, ele deve se encaixar no que nós chamamos de critério de essencialidade. O critério diz que todos os elementos essenciais são encontrados na planta, mas nem todos os elementos encontrados na planta são essenciais. Mas quando o elemento é considerado essencial? O elemento ele deve atender a 3 critérios de essencialidade, ou seja, é essencial quando se enquadra em 3 condições. A primeira delas, participação direta do nutriente no metabolismo da planta, ou seja, participa de alguma reação da planta e que na ausência desse elemento, a planta não se mantém viável. Segundo critério, na ausência do nutriente, a planta não completa o ciclo de vida. Terceiro critério, o nutriente não pode ser substituído por nenhum outro. A lei do mínimo. Partindo dessa ideia, nós vamos falar um pouco a respeito dessa lei. Essa lei foi proposta em 1843 por Liebig, ele que é conhecido como o pai da agricultura moderna. A produtividade das culturas é limitada pelo nutriente que estiver em menor disponibilidade no solo, mesmo que os demais estejam em níveis adequados. Então, quando nós pensamos em adubação, nós devemos pensar também em equilíbrio entre os nutrientes. É claro que alguns nutrientes são mais exigidos que outros, mas é importante sempre lembrar que todos se fazem necessários para a planta. A imagem ao lado exemplifica bem essa lei. Acompanhe. Vamos considerar a faixa cinza no barril como sendo o ponto mínimo, ou seja, o limite da quantidade de nutrientes no solo. Aqui, nós observamos que os fatores limitantes são nitrogênio, fósforo e potássio. A partir do momento que se faz a correção do primeiro elemento limitante, que no caso é o nitrogênio, outro elemento passa a ser limitante para a produção, que nesse exemplo é o potássio. Então, as correções elas podem ser feitas observando o que é que está limitando a produção. Então, vamos a outro exemplo prático. Não adianta encher o solo de fósforo e não completar com ferro, por exemplo, pois tanto o fósforo como o ferro são necessários para a planta desenvolver. Isso quer dizer, então, que as plantas crescem de acordo com os elementos encontrados no solo. E a análise de solo é uma ferramenta fundamental para evitar esse problema, pois a partir dela é possível identificar e suprir as necessidades do solo. Quais os mecanismos utilizados para identificar os sintomas de deficiência dos nutrientes? Então, os principais mecanismos, eles baseiam-se em 3. A análise do solo,
diagnose foliar e diagnose visual. A análise do solo é fundamental e é o método mais confiável para inferir a respeito da saúde do solo. Apresenta todas as características do solo, como textura, suas condições químicas, e a partir dela é possível realizar as manutenções nutricionais adequadas. A diagnose foliar é utilizada para determinar o teor de nutrientes no tecido vegetal, utilizando a folha como uma solução extratora. É uma ferramenta complementar à diagnose visual. É importante lembrar que a diagnose foliar não substitui a diagnose visual e vice-versa, eles apenas se complementam. Para realizar a diagnose foliar, deve-se seguir as etapas. Primeiro, faz a coleta da primeira folha, contando a partir do ápice, como a gente pode observar aqui na figura ao lado, que foi coletado a folha mais 1, indicado na seta, que é a primeira folha, onde a bainha vai ficar visível. Em seguida, faz a amostragem de 30 plantas por parcela para tornar o mais homogêneo possível. Utiliza-se a parte média na folha, então vai descartar a parte superior e a parte inferior da folha e vai retirar também a nervura central. Então, a folha ela vai ficar dividida em duas partes, como a gente pode observar aqui na imagem ao lado. E finaliza com a avaliação dos nutrientes em laboratório. Prossegue com as análises laboratoriais de acordo com as metodologias próprias para esse fim de diagnose foliar. A diagnose visual ela consiste basicamente na avaliação dos sintomas de deficiência ou toxidez de um elemento pela aparência da planta, sobretudo pela coloração de suas folhas. A Embrapa disponibilizou em uma das suas publicações uma chave para identificação das deficiências ou toxidez em plantas de cana. Então, os sintomas visíveis em folhas velhas, como a gente pode observar na tabela, são indicativos da falta de nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, silício e molibdênio. Os sintomas visíveis em folhas novas indicam uma deficiência de potássio, enxofre, boro, cobre, cloro, manganês, ferro e zinco, ou toxidez, ou seja, teores elevados de enxofre e boro. Partindo dessa ideia, nós vamos falar a respeito das deficiências desses nutrientes nas plantas. Então, as funções e os sintomas das deficiências dos nutrientes. Cada nutriente apresenta funções típicas, ou seja, funções próprias. Os sintomas eles podem ser observados pela diagnose visual, que é um dos métodos bem utilizados, que é mais voltado para a análise de campo. Ou seja, é quando a planta ela apresenta algum tipo de sintoma visível. É importante lembrar que quando há um sintoma visual, já é indicativo forte de que a fisiologia da planta já se encontra bem comprometida. Os macronutrientes, eles são considerados macros porque ocorrem em maiores quantidades nas plantas. Os macronutrientes eles se dividem em macronutrientes primários e macronutrientes secundários. O nitrogênio, o fósforo e o potássio são macronutrientes primários, pois são os mais exigidos pelas plantas. O cálcio, o magnésio e o enxofre são macronutrientes secundários, pois eles, quando comparados aos macronutrientes primários, são exigidos em menores quantidades. O nitrogênio é um nutriente encontrado em maior proporção e mais exigido pela planta. Ele é um elemento muito dinâmico na natureza e é o principal responsável pelo crescimento e desenvolvimento vegetativo da planta, ou seja, é essencial para a estrutura e as funções da célula. O nitrogênio ele está disponível nas formas nítricas para solos bem drenados e nas formas amoniacais, geralmente para solos com drenagem impedida. Alguns sintomas de deficiência de nitrogênio. Então, devido à alta mobilidade desse nutriente na planta, os sintomas eles vão iniciar primeiramente nas folhas mais velhas.
caracterizando então uma clorose generalizada. Então a cor das folhas vai variar de verde clara a amarela. Os colmos, eles vão ficar mais curtos e mais finos, e as pontas e margens das folhas tornam-se necróticas. Essa necrose, quando já se encontra no estágio mais avançado, ela faz com que a folha se quebre, então a planta ela vai se tornar bem mais vulnerável. Nós podemos observar aqui na imagem, do lado esquerdo nós temos as plantas deficientes em nitrogênio. São plantas menores, plantas mais finas e com certeza os colmos também são bem mais finos. Do lado direito nós temos as plantas normais, cujos teores de nitrogênio estão em equilíbrio. O fósforo é um elemento cuja sua presença no solo é indispensável para o crescimento e produção vegetal. É um elemento que também apresenta uma grande mobilidade na planta e atua na aceleração do crescimento das raízes e maturação dos frutos. Uma das suas principais funções também é armazenar e utilizar energia para os processos vitais da planta. As plantas jovens, elas absorvem maiores quantidades de fósforo quando comparado às plantas mais velhas, ocorrendo então um crescimento rápido e intenso das raízes. Os sintomas de deficiência mais característico é quando as folhas velhas apresentam tons avermelhados na ponta e ao longo das margens, principalmente quando elas são expostas ao sol. Nós podemos evidenciar aqui na imagem ao lado. É um sintoma mais característico da deficiência de fósforo. Há uma diminuição no tamanho da planta, as folhas e os colmos ficam mais curtos e mais finos. Há uma diminuição do perfilhamento da planta. Os perfilhos são ramos que se desenvolvem nas laterais da planta a partir dos nós. A gente pode observar aqui, na parte da frente dessa imagem à esquerda, nós temos plantas de tamanho bem pequenos, plantas pouco desenvolvidas. Essas plantas são as deficientes em fósforo, enquanto que na parte de trás da imagem nós temos plantas vigorosas, plantas verdes, cujos teores de fósforo estão em equilíbrio. Ao lado nós também podemos observar uma planta com ausência de perfilhamentos, ou seja, a ausência de ramos laterais. O potássio é um elemento muito móvel na planta, propicia a ativação das enzimas e regula a pressão osmótica, ou seja, regula a entrada e a saída de água na célula. É importante na fotossíntese e na formação dos frutos e contribui para a abertura e fechamento dos estômatos. Os estômatos que são orifícios que fazem a troca gasosa entre a folha e o ambiente. Alguns sintomas de deficiência característicos é a clorose nas folhas mais velhas, seguida de necrose nas margens das folhas. Há um acamamento da planta, as folhas mais velhas tornam-se totalmente marrons ou queimadas. No final do ciclo, o ponteiro fica em forma de leque, o chamado topo de penca, que é um dos sintomas mais característicos da deficiência de potássio. O ponteiro mencionado aqui, ele se refere à parte superior da planta, evidenciado pela setinha ao lado. Então, aqui a gente pode observar o sintoma de leque, a forma de leque demonstrado pela parte superior da planta. E ao lado a gente tem os sintomas de deficiência na forma de folhas queimadas, folhas mais amarronzadas. E as margens da folha, elas tornam-se bem cloróticas, então há uma perda de clorofila. O cálcio, alguns sintomas são vistos nas folhas mais velhas, que apresentam uma aparência de enferrujadas e podem morrer prematuramente. E as folhas novas enrolam-se para baixo, dando um aspecto de gancho, visualizado na imagem.
Há uma formação de pequenas lesões necróticas. Essas lesões, elas podem evoluir, causando deformações mais drásticas na planta, e os colmos eles tornam-se moles e mais finos. O magnésio, os primeiros sintomas também são evidenciados nas folhas mais velhas, onde elas apresentam pontuações que são mosqueados de cores mais escuras, começando das pontas às margens da folha. Surgem lesões necróticas vermelhas com aparência de ferrugem, visualizada na imagem ao lado, e a parte interna da casca apresenta uma coloração amarronzada, que é um sintoma bem típico da deficiência de magnésio. O enxofre, as folhas jovens elas vão desenvolver uma clorose uniforme, então essa clorose ela pode variar da coloração roxo claro a uma coloração mais escura, e há uma diminuição no tamanho das folhas, então as folhas elas vão ficar menores e mais estreitas. Os colmos também vão ficar mais finos, e a partir do momento que os colmos ficam mais finos, a planta ela fica mais vulnerável por conta da sustentação que fica deficiente. Nós vamos entrar agora nos micronutrientes. Eles são considerados micros, pois eles são requeridos pela planta em menores quantidades quando comparados aos macronutrientes. Então, o cobalto, cloro, selênio, níquel e silício são os micronutrientes que, comparados ao boro, manganês, molibdênio, cobre, ferro e zinco, são bem menos requeridos pelas plantas, mas não deixam de ser necessários. O boro, alguns dos sintomas de deficiência ocorrem nas folhas novas que se mostram com estrias cloróticas e lesões que ficam em formas de saco de água entre as nervuras. A clorose, a partir do momento que fica em um estágio mais avançado, ela evolui para uma necrose, vai causar o enrugamento e a deformação das folhas, evidenciados na figura. E há um surgimento de perfilhos. Esses perfilhos, quando surgem, eles causam entorceiramento da planta e, contudo, vão tornar a planta como um aspecto mais quebradiço. A gente pode verificar a imagem à esquerda, as folhas quebradiças e o excesso de perfilhos na planta, e ao lado direito nós temos um enrugamento e entorceiramento da planta. O cobre. Alguns dos sintomas de deficiência do cobre está associado à redução da produção de folhas novas, então há um desenvolvimento mínimo da planta. As folhas elas ficam cloróticas e essa clorose evolui para manchas mais escuras, e há uma redução no vigor e no perfilhamento da cana, causando então a perda da turgidez da folha. A partir dessa perda, as folhas vão murchar e, consequentemente, vão se curvar. Sintoma evidenciado na imagem. Aqui a gente observa uma clorose bem típica da deficiência de cobre. Essa clorose ela é caracterizada por manchas verdes mais escuras. E a imagem ao lado direito representa a região de Tabuleiros, no Nordeste brasileiro. Aqui a gente pode evidenciar, por meio de um experimento realizado, a diferença da presença de cobre na planta. Então, na parte de trás da folha tem-se as plantas mais vigorosas, ou seja, as plantas que apresentam maior quantidade de cobre. Enquanto que na parte da frente da foto tem-se uma redução dos teores de cobre. Então, as touceiras elas ficam amassadas, as plantas elas curvam-se para o chão e ficam com um aspecto de necrose bem intenso. O ferro, as folhas mais novas elas vão apresentar vários graus de clorose entre as nervuras. Essa clorose ela vai desde a ponta até a base das folhas. Então, quando a deficiência é severa, as plantas elas tornam-se cloróticas ou brancas, como a gente pode evidenciar na figura ao lado. O manganês, as folhas elas vão apresentar faixas longitudinais
de cor amarelada. Essa cor ela se torna bem distinta, pode variar de amarelo a um marrom mais escuro. Então, em casos severos, a folha ela pode perder totalmente a cor verde, sendo tomada pela clorose. E pode ocorrer um rompimento dos espaços entre as nervuras. Então, a partir do momento que essas faixas longitudinais evoluem para uma necrose, a necrose ela vai fazer com que as folhas se quebrem. E a partir do momento que a folha se quebra, ela rompe todo o processo de fotossíntese, perde sua cor e a planta acaba não fazendo as funções vitais que é para ser feito. O molibdênio, as folhas elas apresentam pequenas estrias cloróticas, como a gente pode observar aqui na imagem. O molibdênio, as folhas elas vão apresentar em toda a sua extensão pequenas estrias cloróticas. E as folhas mais velhas elas vão secar prematuramente. E essa secagem ela vai iniciar do meio da folha para as pontas. Então é um sintoma bem característico. O zinco, as folhas ficam mais curtas e mais largas e há uma redução dos perfilhamentos. Os colmos eles vão ficar mais finos e em casos mais severos perdem a sua turgidez. Inicia-se então uma clorose foliar, que a partir do estágio mais avançado da doença vai progredir para uma necrose, que vai iniciar-se a partir da ponta da folha. Aqui a gente pode observar a clorose na folha da cana-de-açúcar. Então, inicia-se com um estágio de clorose menos avançado, e a partir do momento em que o zinco fica em teores bem mais reduzidos, a clorose vai aumentando e progride para uma posterior necrose. Então, com base em todas as informações aqui prestadas, nós concluímos que a análise do solo é a principal e a mais confiável ferramenta para avaliação da fertilidade do solo e, consequentemente, para se fazer uma recomendação adequada de adubação para uma dada cultura, buscando suprir as necessidades requeridas de cada nutriente e favorecer um desenvolvimento positivo da planta, gerando então assim uma rentabilidade, gerando melhores condições para lidar com a cultura e fazendo com que o retorno seja favorável. A vocês que acompanharam a nossa apresentação, o nosso muito obrigado pela atenção.